Saudações, minha gente. Como é que estão vocês? Deixa eu ajeitar meu microfone aqui. Espero que estejam todos e todas muito bem. Seguinte, hoje nós vamos conversar sobre grandes navegações. Vamos discutir como é que esse processo tão decisivo na história do mundo, que integrou o continente americano e começou a integrar também a África e a Ásia aos domínios europeus, como é que esse processo se desenvolveu, como é que esse processo se desenrolou, tá bom? Para começar a falar sobre isso, eu quero lembrar uma coisinha importante, que é o nosso processo histórico, tá bom? O que estava rolando na história da Europa para que as grandes navegações fossem necessárias. Porque se você imaginar, havia alguns grandes impérios no mundo durante a Idade Média. Os árabes, os chineses, os bizantinos. E nenhum desses impérios produziu um processo de expansão comercial tão ampla e tão a longa distância, né, tão ultramarina, quer dizer, tão além dos limites dos mares conhecidos, como a Europa produziu, a ponto de invadir, dominar e conquistar uma região que hoje a gente chama de América, que até então era desconhecida dos europeus. Há relatos historiográficos de que já tinham acontecido contatos entre civilizações mais antigas e a América, mas realmente uma integração do continente americano e um reconhecimento da América como uma porção do mundo, isso vai acontecer com as grandes navegações dos séculos XV e XVI. Então, quer dizer, o que estava acontecendo na Europa para que as grandes navegações fossem um fator histórico importante? Então, para começar a conversar sobre isso, eu quero começar com isso aqui. Na fase final da Idade Média, que nós chamamos de Baixa Idade Média, o que é que estava acontecendo? O feudalismo tinha entrado em decadência porque aconteceu um processo de formação do capitalismo a partir do renascimento comercial e urbano. Então, desde o século XII, a realidade feudal na Europa, que era agrícola, fechada nos feudos, mais voltada para a subsistência que para a expansão comercial, ela estava em declínio e uma nova realidade nas cidades, né, com o desenvolvimento do comércio, da produção artesanal, a volta do uso em larga escala da moeda como base de troca comercial das mercadorias, o desenvolvimento de atividades artesanais, prestação de serviços, atividades financeiras, todo esse conjunto de transformações na realidade europeia estava levando a um gradual, mas muito forte, desenvolvimento da burguesia, fortalecimento da burguesia, e a um gradual, mas muito forte, processo de enfraquecimento da nobreza. Então a riqueza feudal estava sendo drenada para as cidades para sustentar a expansão da burguesia. E entre os séculos XII e XIII, esse crescimento do comércio na Europa, tanto do comércio marítimo, através do mar Mediterrâneo, aí principalmente as cidades italianas que tinham um papel primordial e preponderante nisso, de estabelecer e explorar as rotas comerciais entre Ocidente e Oriente, no mar Mediterrâneo, buscando especiarias que vinham lá da Índia, lá da China, lá da Polinésia, lá da Arábia, lá da Pérsia, mas que eram comercializadas ali na orla do Mediterrâneo, em cidades como Constantinopla, no Império Bizantino, Antioquia e Damasco, na Síria, ou Alexandria, no Egito. Então os italianos que faziam esse comércio marítimo, né, do contato entre Ocidente e Oriente, do contato entre sul da Europa, contornando o Oceano Atlântico, contornando a Península Ibérica, chegando no Mar do Norte lá para chegar na Inglaterra, na Flandres, que é a atual Bélgica e Holanda, o norte da França, as regiões escandinavas, que era o comércio, as rotas comerciais marítimas mais importantes dessa época, entre o norte da Europa e o sul da Europa. Havia também, né, um comércio interno, terrestre, com o crescimento de rotas terrestres, cidades, centros comerciais cada vez mais prósperos e importantes, se desenvolvendo na Europa também nesse período. E entre os séculos XII e XIII foi um crescimento incessante, até chegar o século XIV. O século XIV é um momento de grande paralisação do desenvolvimento do capitalismo na Europa. E paralisação por quê? Porque o século XIV é a grande crise da fome, peste e guerra. O que isso representa?
representa que no século XIV, alguns fatores históricos vão fazer com que aquele desenvolvimento que vinha ocorrendo até então tivesse uma interrupção brusca. O desenvolvimento do capitalismo travou. Só que não apenas o capitalismo viveu uma crise de formação por causa do século XIV, mas também o próprio mundo feudal entrou em uma crise ainda mais profunda por causa das consequências da fome, peste e guerra. Então vamos relembrar rapidamente aqui juntos, né? A Guerra dos 100 Anos, que envolveu França e Inglaterra, entre 1337 e 1453, paralisou a França e a Inglaterra, interrompeu rotas de comércio, tanto terrestres quanto marítimas. Por quê? Porque as batalhas da Guerra dos 100 Anos tornavam difícil a circulação de pessoas entre as regiões do continente europeu, gerou uma diminuição da população, que faz com que diminua tanto o número de trabalhadores quanto o número de consumidores, o que leva ao comércio a uma crise. Ao mesmo tempo, a nobreza também se deu mal com essa crise do século XIV, tanto a Guerra dos 100 Anos como a Grande Fome de 1315 a 17, como a Peste Negra, a famosa peste bubônica de 1347 a 1350, que mataram gente pra caramba, de novo, né? Dificultou a circulação de pessoas, de novo, fez com que houvesse uma diminuição no número de trabalhadores e de consumidores, portanto, a produção econômica europeia caiu, o comércio interno na Europa caiu, e tudo isso afeta a burguesia, obviamente, que vê o seu desenvolvimento incessante nos 2 séculos anteriores estagnar-se rapidamente no século XIV, e diminuir até, né, uma crise econômica de retração da economia comercial, da economia de mercado. Mas a nobreza também se deu muito mal, porque com essa situação de fome, peste e guerra teve muita revolta camponesa, e os nobres que não tinham mais seus exércitos particulares, porque durante a guerra é o rei que comanda todos os exércitos, os nobres perderam o controle sobre os camponeses, e os camponeses que mais sofreram na crise se revoltaram e vão ser massacrados pelos exércitos dos reis nesse processo todo. Então, é um momento de profundas mudanças na realidade europeia. O comércio travou, a expansão capitalista travou, as cidades se retraíram, a nobreza se viu ameaçada no controle sobre as terras e os camponeses na miséria e no desespero, na fome, na peste e na guerra, sofrendo como muito mais do que qualquer outra camada social, se revoltam e morrem aos milhares e milhões, né? Só a peste negra matou 25 milhões de pessoas na Europa, 1/3 da população europeia. E nesse cenário, então, gente, nós temos um movimento duplo, que é o fortalecimento e a centralização do Estado Nacional, a centralização do poder, a unificação do poder e a formação do Estado Nacional monárquico na Europa, ou seja, o sistema de poder feudal acabou de morrer por causa dessa crise e o sistema moderno de poder baseado no Estado Nacional, na monarquia nacional, nasceu, com o nacionalismo e toda aquela fita. E ao mesmo tempo, com a formação do Estado Nacional, a burguesia vai ter um respiro, porque o Estado Nacional unifica moeda, unifica regras, unifica leis, unifica pesos e medidas, unifica forças militares para garantir a segurança nas rotas de transporte comercial, unifica língua, unifica costumes e dessa forma facilita a circulação e uma retomada do crescimento econômico capitalista, tanto da produção artesanal quanto do comércio terrestre e também a retomada das rotas marítimas, o que gera no começo do século XV uma forte recuperação econômica, que é interrompida novamente por quê? Porque esse crescimento e essa expansão do comércio e da atividade capitalista vai esbarrar em mais 2 problemas, que são a escassez de moeda, porque acabou metal precioso na Europa, então como é que vai expandir o comércio se não tem como fabricar mais moeda? A falta de moeda vai ser um problema grave para a expansão do capitalismo, para o desenvolvimento do capitalismo e para a expansão do comércio. E o outro problema é ligado ao fato de que
o comércio mais lucrativo que existia era o comércio das especiarias que vinham do Oriente. Os árabes traziam do Oriente e vendiam, árabes e bizantinos vendiam no litoral do Mar Mediterrâneo. As cidades italianas compravam essas especiarias no litoral oriental do Mar Mediterrâneo para revender na Europa, e é a circulação dessas especiarias que era a maior fonte de lucro. Só que os italianos controlavam esse comércio. Então, o comércio interno da Europa ainda estava meio travado. O desenvolvimento econômico interno da Europa ainda estava meio travado. Por quê? Porque a maior parte da produção rural não era voltada para a expansão comercial e capitalista, porque era produção feudal. A produção de mercadorias urbanas, sei lá, tecidos, calçados, roupas, equipamentos, ferramentas, etc., era ainda artesanal, feita à mão, então não gerava grande produtividade, então não gerava grande expansionismo e nem gerava um lucro forte o suficiente para fazer a Europa se desenvolver e se fortalecer do ponto de vista capitalista com o crescimento interno da produção e do comércio. Era necessário buscar riqueza fora. E quem controlava as rotas de comércio externo eram os italianos. Então isso leva a um declínio das outras burguesias que não fosse a burguesia italiana. Nesse cenário, então, o que nós temos? Nós temos um problema grave, que a burguesia não consegue resolver sozinha. Qual é o problema da burguesia? É como responder a essa pergunta. Como resolver o problema e expandir o comércio novamente? Qual o problema? Os 3 problemas que eu apontei. Porque no fundo, tudo que eu falei são 3 problemas. Problema 1. O controle italiano sobre o comércio externo marítimo, que bloqueava o acesso dos outros povos europeus ao comércio de especiarias, que era o que tinha de mais lucrativo. Problema 2, a escassez de moeda que dificultava a expansão do comércio pela falta de meio circulante, ou seja, pela falta de dinheiro para fazer os negócios crescerem. Problema 3, a produção interna de riqueza da Europa era precária, ou porque a agricultura ainda era feudal, ou porque a produção de mercadorias era artesanal. Então, dessa produção interna não dava para gerar crescimento econômico suficiente. Então, a pergunta da burguesia é essa: como resolver essa tríade de problemas e voltar a expandir o comércio? Pois bem, qual é a resposta, então, a esses problemas? É necessário dinamizar o comércio, ou seja, obter novos produtos lucrativos, desfazendo o monopólio italiano do comércio externo. Então, as outras regiões, os outros povos europeus, as outras burguesias europeias precisavam acessar também o comércio de especiarias, precisava então romper o monopólio italiano. Também precisava fazer uma expansão comercial para fora da Europa, para obter mercados consumidores que pudessem comprar os produtos europeus de uma maneira mais lucrativa, né? Mais volumosa. Então precisava criar uma rota alternativa de comércio, já que o Mar Mediterrâneo, que era a principal rota externa de comércio, estava fechado, né? Fechado não porque não tinha comércio lá, mas fechado porque era controlado antes pelos muçulmanos, agora pelos italianos. A alternativa vai ser expandir pelo Oceano Atlântico. Então, a expansão comercial marítima europeia agora vai ter que ver no Oceano Atlântico o caminho do comércio para buscar produtos fora, que sejam lucrativos, as especiarias, e para ter uma válvula de escape para o comércio interno europeu que está travado, que é buscar novos mercados onde seja possível vender mercadoria europeia. O problema é que o Atlântico é a alternativa, só que navegar no Oceano Atlântico é um negócio difícil demais. Os europeus não tinham técnicas de navegação eficientes, não tinham navios e embarcações eficientes para navegar no Mar Mediterrâneo, não tinham conhecimento suficiente do Mar Mediterrâneo. Aliás, as crenças medievais de que a Terra é plana e de que o Mediterrâneo vai terminar no buraco do fim do mundo, na borda da Terra, crenças medievais que estão ressurgindo com muita força, impediam que os europeus tivessem uma condição favorável para fazer essa expansão marítima no Oceano Atlântico. Além de que eles ainda acreditavam que tinha monstro marinho pra cacete espalhado pelo oceano, que eles nem chamavam de Oceano Atlântico, hein? Eles chamavam de Mar Tenebroso, de tanto monstro marinho que eles achavam que tinham. Então o que tinha que acontecer? Eles tinham que desenvolver, viabilizar esse
caminho marítimo pelo Oceano Atlântico que ia permitir chegar diretamente à Índia, né? Desenvolver um caminho direto para buscar especiarias no Oriente, na Índia, na China, no Japão, na Polinésia, na Pérsia, na Arábia, enfim. O problema é que, para viabilizar isso, tinha que ter um pesado investimento em infraestrutura de navegação, navios, técnicas, conhecimentos náuticos, mapas, e não tinha. Tinha que ter um pesado investimento na construção desses navios, dessas frotas comerciais novas, porque os navios que navegavam no mar Mediterrâneo, eles tinham o casco reto no fundo, para ter mais capacidade de carga, e um navio de casco reto navegando no Oceano Atlântico, que tem muita tempestade, qualquer oceano tem muita tempestade, ele é reto, então a hora que ele vira e tomba. Precisava inventar um novo navio, que é a caravela, que é um navio que tem um casco mais ou menos nesse formato, né? Em formato de vaso, assim. Porque aí a hora que ele balança, a hora que ele tomba para um lado, o fundo do navio é muito comprido lá embaixo, porque ele é nesse formato assim. Então a hora que ele vira, ele vai tombar, ele não tomba porque o centro de gravidade está no fundo do navio e puxa ele de volta. Ele fica balançando pra caramba, mas não tomba. Ou, se a tempestade for grande demais, tomba também. Mas é muito mais difícil de tombar e de ter naufrágio, para conseguir navegar nessa condição desfavorável. Sem contar que os navios que navegavam no mar Mediterrâneo, quando não tinha vento para navegar pela vela, usavam remo. Não dá para pôr remo em navio que vai navegar o Oceano Atlântico, porque o navio afunda. Então tinha que ter um sistema de velas que pudesse navegar até quando o vento tivesse contrário. Para conseguir captar o vento, mesmo quando fosse só uma brisinha muito leve, para fazer o navio sair do lugar, para potencializar o vento. Isso é a caravela, é uma tecnologia que tem que desenvolver. Então, quer dizer, não era um investimento que era possível ser feito por investidores individuais. O que são investidores individuais? Um burguês por conta própria, ou um grupo de burgueses numa empresa fazerem esse investimento e conseguirem desenvolver um caminho para a Índia. Não vai conseguir desenvolver caminho para a Índia desse jeito. Porque, para começar, eles teriam que, além de desenvolver quase que do zero, né, as técnicas de navegação, etc., eles teriam que fazer de uma tal forma que fosse possível continuar investindo por muitos anos até a encontrar uma rota que desse para ir direto para a Índia buscar especiaria. Isso podia levar décadas, porque eles não conheciam os caminhos marítimos, onde é que estavam as correntes marítimas, quais correntes eram frias, quais correntes eram quentes, onde é que estavam os lugares de naufrágio no Oceano Atlântico, onde que tinha recife de coral e montanha submarina que eles tinham que evitar. O oceano não estava mapeado, as correntes marítimas não estavam mapeadas, então como é que faz? Às vezes vai ficar anos e anos, né, navegando, naufragando, começando do zero de novo, aprendendo com os erros e começando de novo, aprendendo com os erros, começando de novo e naufragando e tendo prejuízo. Será que investidores individuais vão conseguir ter esse fôlego financeiro? Não vão conseguir ter esse fôlego financeiro. Então o que vai ser necessário? Vai ser necessário reunir recursos de um jeito como nunca antes foi possível. Por isso, a única maneira de conseguir reunir recursos, que não são apenas recursos financeiros, viu, minha gente? São recursos humanos também. São recursos tecnológicos, de investimento em desenvolvimento de ciência e tecnologia, de técnicas de navegação, de conhecimentos náuticos, de cartografia, de engenharia náutica, né, de engenharia naval, para desenvolver navios, de física, de astronomia, para conhecer o céu no hemisfério norte, no hemisfério sul e saber mapear o céu noturno para saber qual direção seguir na navegação noturna. Navegar à noite sem cair nas armadilhas das correntes marítimas ou dos recifes de coral. Então, tudo isso era um investimento muito longo que exigia, então, um investimento de recursos tecnológicos, científicos, humanos, uma concentração de forças que o burguês individual não tinha condição de fazer. Então, quem vai ter condição de fazer isso? O Estado Nacional. Né? A centralização do poder para criar o Estado Nacional. Porque o Estado Nacional vai conseguir arrecadar esses recursos. Porque vai cobrar imposto,
né? E o Estado Nacional não vai à falência, então ele pode naufragar muitas vezes, que ele continua cobrando imposto, continua refundando frotas comerciais e continua fazendo navegação. Vai continuar cobrando imposto, mesmo com fracasso, para investir em cientistas, sábios, navegantes de tudo quanto é região. Então, Portugal, por exemplo. Portugal foi o primeiro Estado Nacional a investir em grandes navegações. E o investimento de Portugal se deu como? Dizem que o rei de Portugal criou um centro de estudos científicos e desenvolvimento náutico chamado Escola de Sagres. Os portugueses ainda defendem que existiu mesmo um lugar de centro de pesquisa financiado pelo rei Dom João I, que é o primeiro rei navegador de Portugal, que fez todo esse desenvolvimento das técnicas de navegação e das tecnologias de navios e velas, etc. Os historiadores brasileiros discordam dos portugueses e dizem que não existiu uma escola de Sagres literalmente, tipo um centro de estudos, um centro universitário. O que existiu foi sim um investimento do governo português, pesado, para trazer sábios, filósofos, cientistas, navegadores experientes árabes, judeus, espanhóis, de tudo quanto é povo, até vikings dizem, para contribuir nesse processo. Então foram vários pequenos centros de estudo na corte portuguesa, nas universidades portuguesas, que formariam essa dinâmica de investimento no desenvolvimento tecnológico científico, que foi apelidado de Escola de Sagres, mas não seria uma escola literal. Enfim, foda-se, né? Porque o importante é que só com a centralização dos recursos no Estado Nacional é que Portugal sai na frente. Portugal é pioneiro nas grandes navegações, por quê? Porque consegue investir por longos anos no desenvolvimento desse processo, porque o rei, com poder centralizado e com dinheiro dos impostos, vai unir a sociedade e vai fazer o investimento. Unir a sociedade por quê? Porque para o povão, o rei vai dizer assim, olha, vamos investir nas grandes navegações pela glória e pela honra da nação portuguesa. E o povo vai falar assim, yes, vamos fazer as navegações para Portugal ser um país potente, uma grande nação. Para a nobreza, o rei vai falar o seguinte, ó, vamos fazer grande navegação para conquistar terras, e essas terras vão ter que ser distribuídas, essas terras conquistadas nas navegações. E adivinha quem é a camada social dentro daquela sociedade em transição, né? Que já era capitalista, mas ainda não tinha abandonado completamente o feudalismo. Qual era a camada social unicamente, exclusivamente, aliás, com direito de receber terras pela suzerania, vassalagem, aquelas fitas todas? Era a nobreza. Então, o rei falou a língua da nobreza, falou assim, vamos fazer navegação, unir os esforços para conquistar terras e poder a nobreza aumentar a sua influência. Para a burguesia, o rei falou a linguagem do capitalismo, falou assim, ó, mano, vocês vão pagar imposto para caralho aí, pau no cu de vocês, por quê? Porque eu preciso investir nas navegações para expandir o comércio, conquistar novos mercados, novas fontes de comércio direto de especiarias. E a burguesia falou assim, é isso aí, rei, nós precisamos disso para destravar o nosso comércio e para desenvolver a economia. E para a igreja o rei diz, olha gente, nós vamos conquistar nas grandes navegações povos que nós não conhecemos ainda, povos orientais, etc., que não são católicos, que não são cristãos. Então é a nossa chance de, em plena fase da reforma protestante, em plena fase em que o catolicismo está sendo questionado na Europa, buscar uma expansão que permitiria o quê? Permitiria catequizar, catolicizar, cristianizar outros povos, expandindo o poder e a influência da igreja. Então, com essa centralização de recursos, Portugal sai na frente não só porque tem a grana para financiar as navegações, porque a burguesia paga imposto para ajudar o rei a desenvolver o comércio, porque a burguesia quer ficar mais poderosa que a nobreza. E a nobreza apoia o rei porque quer terra, porque quer ficar mais poderosa que a burguesia. Não é só isso. Tem toda uma união de interesses do povo, da burguesia, da nobreza e da igreja girando em torno do poder do rei. E aí Portugal é o primeiro país que tem condições de fazer isso, porque se vocês se lembram, a unificação, a formação de Portugal como país se deu através de uma guerra contra os árabes, a guerra de reconquista da Península Ibérica. Então Portugal se formou um país pequeno e limitado lá no extremo oeste da Europa, por quê? Porque combateu os árabes e se unificou militarmente já com o governo centralizado na mão do rei, em 1240. Só que só a partir de 1385, quando teve a Revolução de Avis, é que os governantes portugueses passaram a ter interesse em investir
nas navegações, ou seja, só depois que passou a ter um rei no trono que tinha uma visão de expansão comercial marítima para tudo isso, para unir igreja, nobreza, povo e burguesia, é que Portugal teve condições de fazer a partir de 1385 o investimento, a partir de 1415 as navegações. Mas Portugal vai ser pioneiro. E vai ser pioneiro por quê? Porque o resto da Europa não tem condições ainda de fazer esse investimento. A Inglaterra e a França estavam ainda vivendo ou saindo da Guerra dos 100 Anos. Não vão ter condições. A Espanha ainda está lutando contra os muçulmanos na Península Ibérica para terminar de formar o seu país. Então não tem condição. O Sacro Império Romano Germânico e outras regiões da Europa ainda são mais feudais que capitalistas, então não vão fazer navegações. A Itália lucra pra caralho com comércio no mar Mediterrâneo, então não tem interesse de fazer grandes navegações e não tem Estado Nacional unificado. Então é isso. Portugal é que vai fazer esse investimento, Portugal é que vai fazer essa expansão. Agora, nós temos que ficar atento com o negócio, que é o seguinte: quando Portugal começa a sua expansão, o investimento a partir de 1385, 1390. As navegações mesmo a partir de 1415. Quando Portugal começa, Portugal não tinha clareza do que ia conseguir com isso. Então o objetivo inicial de Portugal nem era muito ambicioso, do tipo desenvolver uma rota comercial diretamente ligando Portugal e Índia pelo Oceano Atlântico, contornando a África, chegando no Oceano Índico para chegar na Índia, na China, no Japão, né? Na Polinésia, na Pérsia, etc. Isso seria o ideal, porque aí ia ter acesso direto ao comércio lá do Oriente e não ia ter mais que passar pela mão dos italianos nem pela mão dos árabes. Então Portugal ia buscar as especiarias direto no Oriente e ia multiplicar assim muito o seu lucro. Só que Portugal, o que está acontecendo com Portugal? Eles não sabiam se isso ia rolar, se esse projeto das navegações ia dar certo ou não. Então o objetivo inicial de Portugal nem era tão ambicioso a ponto de chegar na Índia. O objetivo inicial de Portugal era simplesmente conseguir fundar feitorias. O que são feitorias? Pontos estratégicos de comércio no litoral para controlar rotas comerciais no litoral da África. Para obter especiaria africana, tipo escravo negro, pimenta malagueta, diamantes, ouro em alguns lugares, marfim, né? Alguns tipos de minérios valiosos, não só preciosos, mas valiosos para desenvolver metalurgia, etc. Então era isso que Portugal estava de zóio, de fazer feitorias comerciais, não gastar muito para explorar a África, não, fazer comércio com os povos africanos. Então os portugueses se fixam no litoral, fundam ali uma fortaleza militar para defender aquela rota no litoral, fundam ali um centro comercial, um porto comercial para fazer comércio com os povos africanos do interior e enviar os produtos para Portugal. Era isso. Então a expansão portuguesa vai ter 3 fases. Presta atenção aqui comigo nas 3 fases da expansão portuguesa, por favor. Então, olha só, são 3 fases da expansão portuguesa. Esse mapa mostra todas as primeiras e principais viagens de navegação longa distância, chamada de expansão ultramarina. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó, no começo, Portugal, a primeira viagem de Portugal é aqui, ó. Portugal está aqui e Portugal vem e conquista essa regiãozinha aqui, que pertencia aos muçulmanos, mas os portugueses invadiram, chama Ceuta. Eu sei que não dá para você ver, mas chama Ceuta. Essa viagem para conquistar Ceuta tinha o objetivo de Portugal controlar a passagem comercial do mar Mediterrâneo para o Mar do Norte, que era o comércio que vinha aqui de sul da Europa para o norte da Europa, passando pelo norte da França, sul da Inglaterra, a Flandres, que fica aqui mais ou menos, a região da Escandinávia. Então Portugal ia estar presente dos 2 lados, meio que tendo uma participação muito importante no comércio que já existia, né? Então não era nada de novo. Aí aqui em Ceuta, o que Portugal percebe? Que dá para explorar riquezas africanas também. Ceuta fica no norte da África, na região mediterrânea, que tem um clima da hora, tem uns produtos máximos, especiarias legais, umas tâmaras, umas castanhas da hora e tal. Beleza. Só que depois, a sul de Ceuta é tudo
deserto do Saara. Então Portugal vai expandir pelo mar, seguindo o litoral, vai fundando feitorias, como a feitoria do Cabo, feitoria da Guiné, e vai expandindo aqui feitorias, vai fundando pontos estratégicos de comércio no litoral ocidental da África, até chegar nesta região. Esta região aqui, que eu vou marcar em verde, para dar uma diferenciada, é o chamado Golfo da Guiné. O Golfo da Guiné é uma área com muita tempestade e muito naufrágio. Então os portugueses começaram a ter dificuldade de navegar ali. Então quando eles chegam no Golfo da Guiné, essa expansão portuguesa dá uma travada. Esse é o fim da primeira fase da navegação portuguesa, que chega mais ou menos... Nossa, não estou conseguindo achar o cursor, gente. Porque é verdinho, fica confuso aqui. Chega mais ou menos a fundar feitorias até aqui. Tá bom? Até aqui. Quando chega aqui, o que Portugal percebe? Não dá para continuar avançando com muita facilidade, fazendo navegação de cabotagem, acompanhando o litoral. Cabotagem é essa aqui, ó, acompanhando o litoral. Não dá para fazer navegação de cabotagem. É muito arriscado, muito perigoso, tem muito naufrágio, tem muito prejuízo. E, ao mesmo tempo, aqui na Guiné, eles começam a ter contato com povos africanos que têm contato com árabes. A Arábia está aqui, ó. Árabes que fazem comércio nesta região toda aqui. Então, os árabes eles atravessavam o deserto do Saara para fazer comércio com esses povos africanos dessa região. E pelo contato com os árabes, o que os portugueses... Desculpa, o que os povos da Guiné sabem? Que dá para chegar na Índia, ó. A Índia está aqui. Que dá para contornar a África, etc., porque os árabes já conheciam essas rotas comerciais todas aqui do leste africano, que os europeus não conheciam. Então aqui eles têm duas notícias na Guiné. Não dá para continuar avançando do jeito que eles estavam fazendo, mas se eles arrumarem um jeito de atravessar com segurança o Cabo da Guiné, desculpa, o Golfo da Guiné, que é uma região que encontra correntes marítimas quentes que vêm do Caribe, correntes marítimas frias que vêm da Antártica, e vira uma zona muito tempestuosa. Então, se eles conseguirem isso, quer dizer, vem daqui, né, da Antártica, aqui do sul. Se eles conseguirem, os portugueses conseguirem atravessar aqui, provavelmente eles conseguem contornar a África e chegar na Índia. Aí acaba então a primeira fase das navegações portuguesas por volta de 1460. Então, de 1415 a 1460 é a primeira fase, que é uma fase de fundar feitorias no litoral ocidental africano. A segunda fase vai ser de 1460 até 1498 e vai ser chamada de Périplo Africano. Então são quase 40 anos, né? 38 anos, de tentativa de encontrar um caminho seguro para contornar a África e chegar na Índia. Périplo é isso, fazer um caminho de contorno. Então é muito investimento, muita viagem, expedição fracassada com naufrágios e tempestades, etc., porque o Golfo da Guiné eles aprendem a contornar. Beleza. Essa viagem que está em vermelho aqui, ó, é a viagem de Bartolomeu Dias, que atravessa o Golfo da Guiné e chega nessa região aqui. Ó. Essa região é chamada de Cabo das Tormentas inicialmente, porque é uma região que tem um encontro do Oceano Atlântico com as águas do Oceano Índico. Aí você poderia falar assim, professor, é tudo água, é a mesma bosta. Não, velho. Tem uma diferença grande de temperatura da água de um oceano para o outro, tem diferença grande de regime de correntes marítimas de um oceano para outro, tem diferença de densidade da água, do quanto de partículas sólidas a água carrega. Então isso tem diferença de salinidade da água, flutuabilidade da água. Então tem um monte de diferença que faz com que os dois oceanos se encontrando ali seja quase que um encontro de duas paredes assim. E essa região do Cabo, que é hoje chamado de Cabo da Boa Esperança, ou é a cidade do Cabo na África do Sul, era o Cabo das Tormentas, porque tormenta quer dizer tempestade. Os portugueses não conseguiram atravessar, tá vendo? Ó, a viagem de Bartolomeu Dias saiu, foi fazendo umas paradas e tal, e chegou até o Cabo e teve que voltar. Enfrentou tanta tempestade, tanta naufrágio que teve que voltar. Aí o que vai rolar? Vai levar até 1498 para os portugueses desenvolverem uma rota segura. E essa rota segura está marcada em laranja aqui, ó, no nosso mapa, que é a rota de Vasco da Gama, 1498. O que ele faz quando ele chega na zona tempestuosa do Cabo das Tormentas? Ele vai contornando cada vez mais longe, até conseguir contornar tudo e voltar. Aí ele para aqui
para recuperar os navios que tinham sido sofrido dano nas tempestades e tal. Alguns navios afundaram, mas não muitos, então deu para continuar a viagem. E aí o nome dessa região muda de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Por que Cabo da Boa Esperança? Porque a partir de Vasco da Gama, os portugueses passam a ter uma esperança. Qual é a esperança? De chegar na Índia e fazer comércio. Eles chegam na Índia e fazem comércio. Aqui em Calicut, ó. Calicut e outras cidades aqui da Índia. Vendem produtos portugueses aqui, compram as especiarias da Índia diretamente ali, e como compram direto na fonte, compram muito barato, voltam para Portugal e vendem as especiarias na Europa. Sabe qual foi o nível de lucro da viagem do Vasco da Gama? Uma atividade comercial lucrativa, se tiver 50% de lucro, ou seja, você investiu R$100 e ganhou 50, é um lucro grande. Né? Investiu R$100 e você ganhou 150, 100 para cobrir o que você investiu e 50 de lucro, é um lucro muito gigante. Né? Ai, minha coluna, espera aí. Consegui. A viagem de Vasco da Gama teve entre os historiadores tanto lucro que eles não conseguem chegar a um consenso. Eles dizem que é entre 2.000 e 6.000% de lucro. Só a viagem de Vasco da Gama. Então, quer dizer, eles descobriram um caminho para a Índia super seguro, super vantajoso e super lucrativo. E isso acaba a segunda fase das navegações portuguesas, que é o périplo africano. E vai dar origem à terceira fase, que é a exploração comercial das áreas que Portugal conseguiu conquistar, desenvolver rotas e conquistar contato comercial. Só que aí tem um detalhe, gente. E o detalhe é o seguinte. Em 1492, os espanhóis também começam as suas navegações. 1492 é o ano que a Espanha vence os árabes, unifica-se a Espanha e a Espanha vai começar a fazer suas navegações. Mas a Espanha não tinha ainda um plano de navegação que nem Portugal estava fazendo. A Espanha foi mais que meio que no improviso. Teve um navegador genovês, italiano, chamado Cristóvão Colombo, que visitou os reis da Espanha e falou assim, financia uma frota para eu tentar fazer navegação, que eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui da Espanha e vou navegar em direção ao Ocidente. Eu não vou tentar contornar a África porque os portugueses dominam essas rotas e eles vão tentar afundar minha frota, então não vale a pena. Eu vou navegar em direção ao Ocidente, em direção ao Oeste e vou dar a volta no mundo para chegar na Índia, porque o Colombo defendia essa noção moderna de que o mundo é uma esfera, né? Os reis da Espanha não toparam financiar, mas a rainha da Espanha deu 3 navios para o Colombo tentar a sorte, Santa Maria, Pinta e Nina, as 3 caravelas que a rainha da Espanha permitiu que o Colombo usasse. E ele foi. Só que o Colombo ele tinha errado o cálculo da circunferência da Terra. Vamos supor que a Terra seja desse tamanho, né? De uma bola assim desse tamanho, e na verdade ele calculou que era desse tamanho. Então quando ele calculou que ele ia estar dando a volta e chegando na Índia do outro lado, ele na verdade estava chegando na América. E eles não sabiam que existia América no meio do caminho. Então olha só, essa viagem em verde no mapa representa a viagem do Cristóvão Colombo. Deixa eu colocar a setinha aqui para ficar mais fácil para mim. Representa a viagem do Cristóvão Colombo. Sai seguindo a rota dos portugueses, mas aí acaba desviando, vindo para o Ocidente, aí ele chega aqui, começa a ver ilhas e sinal, até chegar nessa ilha gigantona, que é a Ilha Hispaniola, desculpa, essa aqui é a Ilha de Cuba, a Ilha Hispaniola é isso aqui, onde hoje tem República Dominicana e Haiti. O Colombo para aqui, fala, nossa, cheguei na Índia, tanto é que ele chama os habitantes daquela ilha de índios, porque ele achou que chegou na Índia, mas não chegou, ele errou o cálculo. Aí ele volta, a expedição dele volta para a Espanha para dar notícia para o rei da Espanha de que conseguiu chegar na Índia. Pois bem, a Espanha achava que tinha chegado na Índia, acreditou no relato de Colombo. Aí os governos espanhóis começam a mandar expedições para cá e descobrem que não é a Índia, que é uma região desconhecida, que eles vão apelidar de Índias Ocidentais. A Índia original está aqui, no Oriente, né, no leste, comparando com a Europa, né, Oriente. E aqui está a América, o Ocidente. Então, Índias Ocidentais, Índias Orientais. O primeiro nome da América não foi América, foi ou Novo Mundo ou Índias Ocidentais.
Aí o que acontece? Os espanhóis descobrem que não chegaram na Índia e que chegaram numa terra desconhecida que eles poderiam explorar outras riquezas. Beleza. Isso foi em 1492. Quando os portugueses ficam sabendo disso, os portugueses falam assim, opa, agora eu também me interessei por essas terras aí. Ninguém tinha muita noção do tamanho da América. Eles sabiam que tinha América Central, que tinha América do Norte, achavam que podia ter uma América do Sul, mas não sabiam de verdade. Mas Portugal pensou assim, bom, vamos tentar negociar um acordo com a Espanha. Olha o que Portugal pensou. Vamos dividir, até para não deixar quando a França, a Inglaterra, a Holanda estiverem fortes e forem fazer suas navegações, para a gente não deixar eles entrarem na nossa navegação na América e na Índia, né, vamos fazer um acordo entre Portugal e Espanha, beleza. O acordo original era assim, ó, 1493, um ano depois da navegação espanhola. Eles estavam negociando um acordo que ia fazer assim, ó, ia traçar uma linha de norte-sul, passando mais ou menos aqui. Essa linha ia separar as áreas que podiam ser exploradas por cada um dos países ibéricos que são pioneiros nas navegações. Então, o que tivesse a oeste da linha seria da Espanha. Certo? Rotas comerciais e terras de exploração espanhola. A América inteira, no caso. E o que tivesse a leste da linha seriam rotas e terras, rotas comerciais, rotas de navegação e terras de exploração que seriam exploradas por Portugal. Tá certo? Certo. Só que Portugal não aceitou esse acordo. Portugal negociou para que o acordo mudasse e não passasse ali naquele lugar. Portugal vai querer que a linha seja traçada passando por aqui, ó. Mais ou menos, né? Claro. Passando por aqui. No fim das contas, como a Espanha não tinha noção do que tinha para baixo, né, para o sul, eles negociaram tanto que a Espanha acabou concordando. Então, as terras e rotas a leste são portuguesas, as terras e rotas a oeste são espanholas. Então, Portugal manteve o controle das rotas no Oceano Atlântico para contornar a África e chegar na Índia, e ainda conseguiu esse pedaço da América que é a origem do Brasil. Os portugueses sabiam que tinha esse pedaço da América? Então, tem uma polêmica histórica nisso, historiográfica. Alguns historiadores defendem que, enquanto estava negociando com a Espanha, a coroa portuguesa teria mandado uma expedição secreta para a América, não para o lugar onde os espanhóis tinham chegado, porque esse lugar eles já sabiam que existia, mas para o sul, para procurar terra ali. E segundo esses historiadores, que existem alguns documentos no Arquivo Real Português das Grandes Navegações que apontam que isso quase certeza que aconteceu. Que os portugueses então já sabiam que tinham terras ao sul, eles não sabiam o tamanho, não sabiam exatamente, né, a localização, não sabiam se eram grandes ilhas, se era um continente, não tinham muita ideia do que era, mas sabiam que tinha terra para o sul, que tinha povos vivendo no sul, porque essa expedição secreta, cuja, né, existência foi negada pela coroa portuguesa, descobriu essas terras no sul e por isso Portugal teria negociado um acordo que passasse 100 léguas mais para oeste, né? Ia passar mais ou menos aqui para passar aqui. Beleza. Outros dizem que não, que Portugal simplesmente achava que tinha terra porque, é provável que tenha terra no sul. Se tem tanta terra no norte, é provável que tenha terra no sul. Então aí os portugueses negociaram meio que nas cegas, assim. E conseguiram um acordo também meio que nas cegas. O acordo foi assinado entre Portugal e Espanha em 1494, foi confirmado pelo Papa da época, que confirmou o acordo e chama Tratado de Tordesilhas, que dividiu a América entre Portugal e Espanha, e não dividiu só a América. O tratado dizia as terras descobertas ou por descobrir a partir dessa linha traçada no meridiano não sei das quantas.
E o Papa confirmou. O rei da França, inclusive, um pouco depois, quando a França começou suas navegações e teoricamente não podia explorar nenhum lugar da América, porque as terras eram ou de Portugal ou da Espanha, o rei da França falou assim: quem deu autoridade para o Papa dividir o mundo entre Portugal e Espanha? Porque eu quero ver onde está o testamento de Adão, que deixou o mundo inteiro de herança só para o rei de Portugal e para o rei da Espanha. Então o que o rei da França estava falando com isso? Francisco I chamava o rei da França. Ele está falando que ele não vai respeitar esse tratado. Que onde Portugal e Espanha não estiverem presentes, ele vai tentar tomar as terras. E foda-se. Né? Onde Portugal e Espanha não conseguirem garantir a posse, a França ia querer participar também. Mas é esse o lance então. A partir dessa divisão de terras e a partir da viagem de Vasco da Gama, em 1498, que fez com que houvesse um caminho seguro de rota comercial para a Índia, a gente entra na terceira fase das navegações portuguesas, que são chamadas de a exploração do comércio oriental e a colonização do Brasil. Né? Aí o que vai rolar? A viagem que vai oficializar a posse portuguesa do Brasil é essa que está marcada aqui no mapa com a rota em amarelo, que é a rota de Pedro Álvares Cabral. Essa viagem também é uma polêmica. Oficialmente, Cabral saiu de Lisboa para chegar à Índia, fazer comércio na Índia, normalzinho. Só que ele se desviou da rota e acabou chegando ao Brasil e tomando posse das terras, que ele nem chamou de Brasil, ele chamou de Ilha de Vera Cruz. Ele achou que era uma ilha onde ele tinha chegado. Ele tomou posse em nome da coroa portuguesa, depois Portugal viu que não era uma ilha, era um continente, aí chamou de Terra de Santa Cruz. E depois só que foi chamado de Brasil por causa do pau-brasil, a madeira em cor de brasa, em vermelho, cor de brasa, que servia para fazer corante e que foi a primeira riqueza que os portugueses exploraram aqui no Brasil. Mas o fato é que Pedro Álvares Cabral se desviou da sua rota. Ele estava seguindo a rota do Vasco da Gama. Só que, segundo o diário de viagem dele, ele teve que se desviar mais para oeste para fugir de tempestades no Golfo da Guiné. E aí, segundo o relato dele, que é a versão oficial, os pilotos dos navios deles perceberam que estavam chegando perto de terra, porque quem tem experiência no mar percebe que muda o tipo de onda, muda o tipo de fauna marinha quando vai chegando perto da terra, né, do continente. E aí ele chegou aqui, viu que tinha terra perto, né, percebeu que tinha terra perto e desviou para chegar na terra. E chegou. Chegou onde hoje é a Bahia. Aí tomou posse da terra, rezou uma missa aqui para tomar posse da terra, mandou um navio de volta para Portugal para avisar que tinha achado uma terra, que ele chamou de Ilha de Vera Cruz, ou de Santa Cruz, não lembro a ordem agora. E aí continuou viagem para a Índia, continuou mesmo, chegou na Índia, fez comércio, voltou e beleza. Só que a versão que nós, historiadores brasileiros, mais defendemos é que, como Portugal já tinha mandado aquela expedição secreta, que os portugueses, nem todos os historiadores portugueses concordam que é verdade essa versão, mas a gente aqui no Brasil considera que sim. Então, Portugal já foi de caso pensado, mandou a viagem do Cabral para chegar na Índia, mas também para ver se Portugal tinha conseguido, pelo Tratado de Tordesilhas, receber alguma terra para colonizar na América. E é isso, gente. Esse é então o processo das grandes navegações. Eu espero que tenha ficado uma aula decente, é uma aula longa, mas uma aula que você possa aproveitar. E a gente se encontra na próxima videoaula então. Muito obrigado pela paciência e pela colaboração de vocês. Até a próxima, gente. Abração.